A mensagem de hoje é pessimista ou otimista? O que você é? Segundo Crônicas 20, versículo 20, diz assim: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que pode fazer abundantemente, além daquilo que você pede, pelo poder que em nós opera. Que poder é esse, amado? Nós aprendemos que uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus, Ele passa a habitar dentro de cada um de nós. Nós passamos a ser igreja, e uma vez que somos igreja, o Espírito de Deus habita em nós. Então há um poder que habita em você. E a palavra de Deus diz que palavras têm poder. Vire para o teu irmão e diz assim: palavras têm poder. Cuidado com o que você fala. Você pode abençoar ou amaldiçoar. Tem gente que amaldiçoa e depois fala: não falei que era assim? Preste atenção. Toda vez que você abre a sua boca, nós já pregamos sobre isso, você empresta a sua boca ou para o diabo ou para o Espírito Santo. É melhor emprestar para o Espírito Santo, não é verdade? Porque quando nós falamos voltados com uma ira, com sentimento de maldade, ou até com sentimento, sabe, de angústia, esta palavra ela tem um poder muito maior, porque não é só uma palavra, mas ela está recheada com um sentimento. Então, amado, há muitas pessoas que são realmente pessimistas, sabe? Embora talvez pareça difícil manter, em alguns casos, algumas atitudes positivas, e atitudes essas diante da vida, isso pode ajudá-lo a alcançar até um melhor desempenho, principalmente para os otimistas, porque não há período mais promissor do que o amanhã. O otimista, ele pensa da seguinte forma: oba, 2018 está chegando, vai ser o tempo em que eu vou prosperar, que eu vou alcançar, que eu vou ser abençoado. O pessimista diz: mais um ano. Mais um ano que possivelmente vai ter outra crise, ou vai ter algum outro problema. É ano que Copa do Mundo, é ano de eleição. Então esse ano vai ser só a graça. Mas não a graça no sentido literal da palavra, mas já criticando. E por isso, amado, que todas as suas ações presentes são voltadas para um futuro. O otimista pensa em alcançar. O pessimista, ele vê dificuldade em todas as oportunidades. Eu quero te dizer que se você vê dificuldade aonde possivelmente é uma oportunidade, sabe, você é pessimista. Mas um otimista, ele vê a oportunidade em toda dificuldade. Ele diz assim: se isso aconteceu, é porque eu vejo uma possibilidade de eu vencer. Preste atenção, nós somos filhos, sim ou não? Eu sei que nem tudo é espiritual, mas 99,9% é. Então nós podemos espiritualizar tudo? Não, tem coisas que é para você fazer, não precisa ser espiritual. Mas aquilo que não está dentro do âmbito para você fazer, você pode espiritualizar no sentido de: Deus, vai à minha frente, eu coloco diante de ti e eu creio que vai acontecer um milagre. O problema do pessimista é que ele sempre busca na Bíblia um milagre parecido com o dele. E a Bíblia diz assim: Jesus falou que nós faríamos obras muito maiores do que as obras que ele fez. Sabe, amado, se você é daqueles que acredita que o melhor da sua vida ainda está por vir, se for, então você é um otimista. Pastor, esse ano foi muito abençoado, mas declare que o ano que vem será melhor. E o outro ano também melhor, e o outro ano também melhor. Porque nós estamos em ascensão, nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Então Deus não tem para você derrota. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se Baal, segue-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Havia um tempo de idolatria a um demônio chamado Baal, e eles acreditavam que esse Baal era poderoso. E algumas pessoas de Israel que eram muito pessimistas,
que não via a ação de Deus na vida deles, porque o pessimismo era tão grande, que sabe o que eles começaram a fazer? Eu acho que eu vou servir a Baal. Sabe quando a pessoa está servindo a Deus e começa a ter algumas dificuldades, fala, eu vou voltar para o mundo, ou eu vou dar um tempo da obra do Senhor? Isso é Baal. A Bíblia diz que Elias olha para aquele povo e diz assim, se você acha que Baal é Deus, segue. Mas se você acha que o Senhor é o Senhor da tua vida, então siga de maneira coerente. Você não pode ficar entre dois pensamentos. Hoje você está dizendo glória a Deus, e amanhã você está dizendo, ai meu Deus, misericórdia. Ou nós temos uma única palavra, e nessa palavra nós nos baseamos no que a Bíblia apresenta. Amém? Porque o nosso Deus, ele não é negativo, e nem é inconstante. A Bíblia diz que o nosso Deus é positivo, com Ele é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Amém? Então apenas, amado, uma alternativa desta é a correta. Qual é a correta? Que o melhor está por vir. Amém? Veja o que Deus fez com Samuel em 1 Samuel 16:1, diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche agora um chifre de azeite, enviar-te-ei a Jessé, pois me provém um rei entre os seus filhos. O Senhor disse para Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul? Deixa eu te dizer uma coisa, amado, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Ainda que você plantou sem querer, ainda que foi um lapso, ainda foi o tempo que você estava no mundo, ainda que foi, um gesto sem pensar, mas não adianta. A lei da natureza é assim, a semente que cai na terra, ela vai morrer, e depois que ela morrer, ela vai nascer e vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a lei da natureza. É como você pegar algo que está na sua mão e soltar no chão. Não adianta você dizer, em nome de Jesus ele vai ficar parado no ar. Espera aí, existe a lei da gravidade. E Deus respeita todas essas leis que Ele mesmo plantou. Então se eu semeei laranja, não adianta eu querer colher melancia. Amém? O povo de Israel, ele estava deste jeito. O rei Saul, que foi o primeiro rei que foi levantado em Israel, Samuel foi o primeiro que ele ungiu como rei. Ele ficava com dó de Saul, porque Saul era meio perturbado, meio endemoniado. Só que ele fazia algumas loucuras que desagradavam o coração de Deus. Até o dia que o Senhor falou, chega. Amado, nós entendemos que o mesmo Deus da graça de hoje é o Deus da graça do Velho Testamento. Em algumas atitudes, até radical, que o Senhor tomou no passado, havia graça nisso. Era uma forma de Ele abrir os olhos das pessoas e dizer assim, parem de andar por justiça própria. Não acha que vocês vão conseguir nada pelo fato de vocês fazerem alguma coisa, mas vocês só vão conseguir porque eu sou o Senhor que te sara. Se eu não te dei agora, Maria, se eu não fiz agora na tua vida, João, então somente aguarda, porque no meu tempo eu irei fazer. Não adianta a gente fazer corpo mole, fazer biquinho para Deus. Deus não é Deus que aceita biquinho, mano. Tem um pastor amigo meu que diz assim, isso é para suas negas, para Deus não. Não adianta você ficar fazendo biquinho, dizendo agora eu não vou mais na igreja. Sabe o que vai acontecer? Você volta para o final da fila. Toda vez que nós queremos fazer alguma coisa para paralisar a mão de Deus, Ele te coloca no final da fila. Quem é Deus? Eu ou Ele? Você ou Ele? Nós ou Ele? Ele é o Senhor. Então Ele falou para Samuel, para de ter dó de Saul. Eu quero que você pegue um chifre de azeite agora, vai na casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Davi até então não era rei, era apenas pastor de ovelha. E lá dentre os filhos dele, você vai ungir um que é o rei. Ele perguntou, Senhor, qual? Quando chegar lá eu te falo. Ele chega na casa de Jessé, fala para Jessé o que está acontecendo. Era uma honra, né? Você escolher um rei naquele lugar. E a Bíblia diz que quando vinham os filhos de Jessé, Samuel olhava, o Senhor dizia, não é esse. Aí vinha um outro, parecia um guarda-roupa, porque para ser rei tinha que ser forte, tinha que ser guerreiro, e eles eram preparados para isso. Irmãos, os homens daquela época eram muito mais bombados no sentido natural do que os de hoje. Os de hoje é bomba, naquela época não era força, era exercício. Os caras pareciam um guarda-roupa, E Samuel se encantou com esta grandeza desses homens, porque os irmãos de Davi, exceto ele, era tudo muito forte e alto. E quando passou todos, ele disse, não é nenhum desse. Até que o Senhor disse assim, falta um. E quando ele fala com Jessé,
Jessé diz, tá faltando é Davizinho. Davizinho está lá pastoreando ovelha, eu nem chamei ele, aqui ele não tem estatura. Davizinho é ruivo, baixinho, muito valente, mas não tem tamanho para ser rei, não tem tamanho para ser guerreiro. Esse é o problema, é que nós olhamos para nós mesmos e começamos a ver as nossas limitações e caímos, sabe no quê? No pessimismo, ao invés de ser otimista. Deus é otimista. Deus não estava olhando para o tamanho de Davi, pelo contrário, ele diz, nele tem o meu espírito e é ele que eu vou ungir. Sabe, irmãos, e naquele momento Davi foi, e quando chegou diante de Samuel, o profeta, o Senhor diz, esse é o meu escolhido. Deixa eu te dizer uma coisa, quantas vezes você olha para pessoas que você acha que é mais estudado do que você está numa fila, sabe, para levar lá o currículo, e de repente foi feita a seleção, tem 80 na tua frente, e você diz assim, eu jamais vou ter, sabe, nenhuma chance, mas o Senhor te escolheu, você é filho amado, e Ele vai te colocar no lugar da qual Ele preparou para você. Pastor, mas eu queria tanto essa empresa e não foi agora. Deixa eu te dizer uma coisa, o salmista diz que ele não cochila e nem dorme, o guarda de Israel. Ele sabe aonde Ele vai te colocar. Para você receber esta mesma unção de Davi, amado, você precisa deixar o seu Saul para trás. Quem é o Saul? É a nossa teimosia. Quantas vezes Deus usa pessoas da sua família, talvez irmão, talvez seu líder de célula, talvez seu pai e sua mãe, olha, deixa esse Saul de lado, isso não vai te trazer bênção, isso não vai te trazer alegria, e você está dizendo, não, mas esse é meu jeito, eu gosto é assim, então continua da maneira que você está, porque você vai voltar para o final da fila. 2018 é o ano da bondade de Deus, mas nós precisamos deixar o Deus que é bom, agir na condição que Ele quer, sabe, irmãos? Pergunto para a pessoa que está do seu lado, o que você precisa deixar para trás? Os homens comuns, eles tendem a ser pessimistas, mas os vencedores, eles são otimistas. Que tipo de crente que você é? Comum ou um homem de fé? Vamos falar então agora sobre as características dos pessimistas. Números 13, 31 diz assim, disseram porém os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. É engraçado, amado, essa passagem, quando eles foram espiar a terra, o Senhor tirou eles de mão forte do Egito, abriu o mar vermelho, fez da rocha, sair a água, trouxe aquele povo debaixo de uma coluna de fogo, e de dia a nuvem de glória, fez tantas coisas, e quando o Senhor disse assim, através de Moisés, olha, a terra é aquela ali, que o Senhor prometeu, vocês vão entrar, só que eu preciso que vocês entrem para ver quais são os perigos da terra, porque eles eram guerreiros. E aí eles voltam de lá, olha, põe de novo Números 13, 31. Eles foram vigiar a terra, e olha o pessimismo, a derrota que eles chegam para Moisés dizendo, disseram porém os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E Deus está onde? Toda vez que nós olhamos dizendo não vamos conseguir, você está dizendo eu sou um pessimista assumido, uma pessoa de caráter comum. Deus não te criou para ser comum. Deus te criou para você viver o sobrenatural. Número 1, os pessimistas tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente. Versículo 31 diz assim, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Este é o problema, quando nós olhamos o problema maior do que todas as coisas, e você diz, eu não vou conseguir, eu não posso fazer, eu não sei. Mas se o Senhor preparou, e Ele diz para você ficar em paz, vai na tua fé, porque o Senhor vai te dar honra. Engraçado, amado, que quando dentre esses homens que subiram com ele também duas pessoas, dois jovens, Josué e Caleb. Talvez você fale assim, mas Josué e Caleb, pela história que você contou, pastor, na campanha dos sonhos, nessa época ele tinha 40 anos, 40 anos é jovem? É. Sabe por que é jovem? Porque a pessoa para ser de maior naquela época tinha que ter 30 anos de idade. Você acha que Jesus assume o ministério com 30 anos, por quê? Hoje é que as pessoas acham que, sabe, um garoto que nem eu de 49 anos é velho é o diabo. Não é verdade, irmãos? É que os jovens, na verdade, os jovens de hoje são adolescentes, né?
em que a Bíblia chama de mancebos. Quando você ouvir a palavra mancebo na Bíblia, são os supostos adolescentes, porque os jovens, eles eram maior de 30. José, quando assume o reinado do Egito, ele era acima de 30. Jesus, quando ele assume o reinado, sabe, espiritual, é quando verdadeiramente ele chega aos 30 anos. Davi foi ungido rei, passou por um momento de tribulação, mas quando ele chegou à idade maior, que era acima de 30 anos, ele foi rei de Israel. Amém? Não quero te entristecer não estou dizendo que você vai ser abençoado só com 30. Mas eu quero profetizar que quando você chegar aos 30, tudo aquilo que é promessa fixa na tua vida, já vai ter acontecido em nome de Jesus. Como casamento, possivelmente filhos, casa, carro, estudo. É isso que você precisa fazer. Aproveitar agora. Pastor, mas a situação está difícil. Deixa o pessimismo de lado e seja otimista. Você não vai ganhar nada sendo pessimista. 2, os pessimistas tendem a espalhar o pessimismo ao seu redor. Sabe o que os israelitas fizeram, amado? Eles espalharam entre o povo um relatório negativo daquela terra. Primeiro eles chegaram para Moisés e falaram: olha, tudo lá é grande, Moisés. Para se carregar uma romã é 2 homens juntos, porque a romã é muito grande, tudo lá é gigante. O cacho de uva tinha que colocar um mastro no meio e 2 pessoas carregar nas costas, porque era muito grande. Aí Moisés disse assim: o que mais que era grande? Ah, nem te conto. Lá tinha tanto gigante que nós diante deles era como gafanhoto. Olha a visão de um pessimista. Ele olha qualquer guerreiro tão forte quanto ele e se enxerga como ninguém, se enxerga como gafanhoto. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje ao seu coração? Para que você não entre com essa mesma característica, para que você não passe 2017 para 2018 achando que tudo vai ser igual. A palavra de Deus está na tua boca, e aquilo que você profetizar é o que você vai semear, consequentemente é o que você vai viver. Sabe? Não fique espalhando relatórios da sua vida de coisas ruins. Pastor, mas eu já passei coisa ruim. Amém, fica apenas por experiência. Comece a declarar agora que aquilo que você não constituiu, chegou o tempo de você constituir. 3, os pessimistas tendem a valorizar o tamanho do problema. Números 13:32 diz assim: disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Só derrota. Eles não conseguiam ver o tamanho do fruto. Eles não conseguiam ver a terra prometida, mas eles viam o quê? O gigante que estava lá. Sabe alguém que fala assim: olha, aqui tem um buraco que nós já fizemos. O nome dessa cidade é Serra Pelada. E eu vou te levar para lá, você vai continuar cavando. Eu já não quero mais cavar, mas talvez mais 1 metro, 2 metros, 5 metros, que você cavar aqui, você vai achar pedras valiosas. Talvez diamantes, ou talvez ouro. Tem gente que olha e fala: nossa, mas eu vou ter que descer nesse buraco. Eu vou ter que sujar a minha mão. E depois que eu pegar a pedra, tem que lapidar esta pedra. Ah não, deixa assim mesmo, quero não. E aí essa pessoa olha para Deus e fala: Deus, me ajuda. O Senhor diz: vai para o buraco, vai quebrar pedra, porque lá tem a possibilidade de você avançar. Mas nós queremos tudo pronto, de uma forma lapidada. Tem coisas que Deus realmente nos dá desta forma, mas muitas vezes o Senhor te dá o trabalho para você fazer. E aí quando você fizer, você vai alcançar. Pastor, eu sei que Deus é bom, e no ano da bondade do Senhor Ele me dará o melhor dessa terra. Fato. Mas quando você começar a crer que através das suas palavras você vai profetizar o melhor da terra, você vai profetizar a graça, a bondade, a misericórdia, o favor de Deus. Mas quando nós começamos a falar como esses homens, amado, que eram conhecedores da palavra, viram o mar se abrir, estava com esse pessimismo todo, sabe o que aconteceu com eles? Eles não entraram na terra prometida. 4, os pessimistas perdem a chance de exercer a fé em Deus. Números 13:32 diz assim: todos o que vimos são de grandes estaturas. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Sabe, amado, quando você não olha para Deus,
você olha para o obstáculo e enxerga o quanto ele é grande. Quando um cisco cai no nosso olho, ele tem uma tendência a machucar, a irritar os olhos e até incomodar. Tem gente que quando um cisco cai no olho faz um escândalo dizendo: tira, tira, senão eu vou ficar cego. Tem outros que são mais maleáveis, diz assim: olha, assopra aqui. Ele não está pensando em bactéria, ele não está pensando em saliva que vai entrar dentro do olho, mas ele quer se livrar daquele problema. E tem outros, amado, que nem pede ajuda, porque aquele problema para ele é tão pequeno que ele tenta sozinho resolver as coisas. Não deve sozinho resolver, mas tem coisas que nós não precisamos gritar por socorro. Tem coisas que o Senhor está dizendo: vai e faça. Nós ficamos esperando. Quantas pessoas têm o seu casamento destruído, a família destruída, sua vida financeira destruída, porque está aguardando que outros façam. Ah, mas fulano não fez, ninguém fez, por isso que eu estou assim. Não seja pessimista, seja otimista. Aprenda que Deus nos dá estratégia para continuar a avançar. Sabe? Tem gigante na terra? Fato. O Senhor nunca disse que a nossa vida seria mar de rosas, mas Ele disse que com Ele nós venceríamos todos os obstáculos. Sabe o que eles ganharam, amado? Com a sua falta de fé, com o seu pessimismo, com a sua incredulidade? Justamente o que eles acreditaram: eles não puderam entrar na terra prometida. Não puderam. Certa vez, estava passando uma dificuldade muito grande em Israel. O profeta Elias havia profetizado que haveria fome naqueles dias. E aí então, o Senhor cessou o tempo da escassez, e o profeta disse assim: olha, amanhã, por esse horário, vai ter tanta comida, que as pessoas não vão precisar mais brigar por comida, porque vai sobrar comida. A Bíblia diz que o capitão da guarda disse assim: aonde virá essa comida? Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu. A fome aqui é tão grande, a seca é tão grande, que não tem de onde vir. Nós estamos cercados de inimigo. Ainda que isso venha acontecer, não vai acontecer nada. O profeta olhou para ele e falou: exatamente como o seu pessimismo e a sua palavra. Você vai ver a fartura, mas você não vai poder tocar nela. E no outro dia, quando aconteceu, e a história diz que os seus inimigos, eles deixaram o arraial onde eles estavam, e 2 leprosos foram lá, e quando chegou lá, viu que estava com muita fartura, e que eles realmente, Deus tinha feito um barulho, e eles imaginaram que era o exército de Israel que estava indo. Abandonou toda a riqueza, toda a comida, tudo que eles tinham, e o que tinha roubado de Israel. Quando eles voltam, o povo sai correndo, e aquele guarda que estava na frente, aquele capitão, ele morreu pisoteado. Ele ouviu dizer: cumpriu-se a promessa do Senhor, mas o seu pessimismo levou à morte. Quantas pessoas, amado, por acreditar que não merece, por achar que pelo pecado que você cometeu, de quem você, sabe, a quem você servia no passado, que Deus não te ama. Quantas pessoas, infelizmente, que você vai pregar o evangelho para ela, fala que Jesus vai voltar, que há salvação, que ela pode ter vida eterna, ela simplesmente acredita que não, que Deus é muito grande para pensar nela, que Deus tem mais o que fazer do que pensar nela, e continua no mesmo abismo que estão. Talvez nós pensamos assim: mas Deus não pode fazer nada. Não, Deus só pode fazer mediante aquilo que nós cremos, ou aquilo que nós confessamos. Tudo aquilo que você confessa que você vai alcançar, não é pelo seu merecimento, mas Deus te faz alcançar. Amém? Deus não permitiu que toda aquela geração entrasse numa terra boa. Sabe por quê? Porque aqueles pessimistas ia colocar a perder. Deus não permitiu que o povo ruim, que vieram de parte do Egito, que o Egito não tinha saído neles. Quem estava aqui quinta-feira entendeu sobre esta mensagem, o que é as pessoas que ainda vivem no Egito. Deus não deixou entrar na terra nova. Sabe por quê? Porque ia estragar a terra. É igual pessoas, tanto homem quanto mulher, procurando um par perfeito. Você não vai achar, e se achar não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a pessoa que você achar vai ser tão perfeita que você se torna imperfeito para ela. Então você também não vai servir. Nós queremos ir para uma terra onde a Bíblia diz que mana leite e mel, que é a Nova Jerusalém,
não porque merecemos, não porque você é bonzinho, mas porque alguém na cruz pagou um alto preço. Em Marcos 11:23, Jesus nos ensinou a exercitar a fé. Ele diz assim: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Sabe, irmãos, o próprio Jesus, ele faz uma comparação enorme como uma montanha. Ele diz: se você crê no teu coração, sabe? Talvez alguém poderia perguntar: mas para que eu vou pegar essa montanha, tirar ela daqui, colocar aqui ou colocar acolá? A montanha aqui, sabe? É uma forma de ele dizer o tamanho da fé. Que você não precisa ter grande, mas basta você ter. Que algo como a montanha vai remover. Agora o seu problema não é maior que a montanha. Porque se ele for maior do que a montanha, além da montanha existe um Deus que diz: eu estou aguardando você dar uma ordem. A Bíblia diz, amado, em Gênesis, que pela palavra do Senhor tudo se foi feito. Hoje, pela tua palavra, do Espírito Santo que está em você, você abre a boca e expulsa um demônio dizendo: sai em nome de Jesus. Alguém me disse essa semana: pastor, e se de repente eu estiver fazendo lá na casa da pessoa orando, eu não tenho experiência ainda, e a pessoa ficar, possessa de demônio, o que eu faço? Eu disse: você vai falar duas palavras. Qual? Sai. E a segunda? Em nome de Jesus. Porque o diabo tem que sair. A autoridade está sobre você. Não corre ligar para o pastor ou para o líder, porque se o Senhor mora em nós e habita em nós, e você crê nisso, você não apenas vai expulsar um demônio, mas uma legião inteira. Você vai orar para uma pessoa que está enferma e ela vai ser curada. Você vai liberar uma palavra de vitória e vai acontecer, sabe? Você libera e simplesmente esquece que o problema não é seu, é Deus que vai fazer. Tem gente que fica assim: não, agora eu liberei essa palavra de vitória na vida do Ricardo, agora eu vou para minha casa, ficar meia hora de joelho dizendo: não, Deus, não me envergonha, pelo amor de Deus. Eu disse que ele vai conseguir essa porta aberta em nome de Jesus. Ele vai conseguir, porque senão como vai ficar a minha cara? Esse é o problema. Quando você acha que é você que faz, não há honra. Mas quando você diz: é Ele que vai fazer, é Ele que vai te honrar. Sabe, irmãos, eu simplesmente preciso dizer: vá, fique em paz, porque vai acontecer e pronto. E se não acontecer, não é problema meu. O problema é de Deus. Você só precisa crer. Amém? Nós falamos dos pessimistas, agora vamos ver algumas características dos otimistas, que são como Josué e Caleb. Primeiro, os otimistas, eles olham para a oportunidade, e em primeiro lugar, a primeira coisa que ele vê é a oportunidade. O livro de Números 14:7 diz assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. É engraçado que aqui quem está falando é Josué e Caleb. Os outros disseram que a terra era terrível, era a terra que mata a gente, era a terra de gigante. O outro foi para o mesmo lugar, olhou para a mesma dimensão, só que ele era otimista. Ele diz: a terra que percorremos em missão e de reconhecimento é excelente. Sabe, irmão, crer que Deus está no controle, isso é para pessoas otimistas. Tem gente que fala: não, isso é para fanático. Não, isso é para gente que acredita que há uma força muito maior que formou eu e você, e que esta força chamada Deus, Ele vai controlar o seu futuro, sim. O otimista, eles não veem motivo para que o dia de amanhã seja pior do que hoje. Irmão, amanhã você é um dia mais velho, consequentemente você tem um dia mais de experiência, consequentemente amanhã você vai ter uma novidade a mais. Então aproveita aquilo que você viveu, ou de bom ou de ruim, e coloque no amanhã uma única certeza: hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Já teve experiência de você fazer um exame ou uma prova, e você ficar, sabe, perturbado porque você não vai conseguir, e de repente você tomou bomba naquela prova. Mas um outro dia você tem uma oportunidade, uma semana depois, de refazer a prova. Você tem duas posições: ou você diz: vai cair as mesmas perguntas, eu não vou conseguir, ou então vai ser perguntas mais difíceis para tentar me confundir, e é melhor eu nem ir. Ou você vai dizer assim: é uma oportunidade, se eu sei o que eu acertei, eu sei o que eu errei, o que vier agora é lucro. E quando você vai nessa certeza, você acerta. Sabe, irmãos? Porque senão todo aquele que ia concorrer uma corrida, ou uma luta, a primeira vez que ele perdesse, ele simplesmente iria desistir, ia dizer: não, ele é mais forte do que eu. Não é verdade? Assim é a nossa vida.
Circunstâncias e possibilidades de fracasso não importam para aqueles que são otimistas. Enquanto isso, a pessoa pessimista, ela sente que não tem o menor controle sobre a tua vida. Quantos aqui acham que você tem algum controle sobre a tua vida? Levante a mão. Ninguém tem. Você não tem um autocontrole? Você não sabe para que direção você quer ir? Eu não estou dizendo controle espiritual. O controle espiritual está no Senhor. O que é um controle da minha vida? Eu sei o que eu quero estudar, eu sei o que eu quero me formar, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero ser, eu sei o quanto eu quero ganhar. Isso é um controle, sim ou não? O descontrolado é aquele: me pegue, pague quando puder, e aquilo que você acha que eu mereço. E o horário? O horário que você quiser eu faço. Essa pessoa tem controle? Não. Amado, nós sabemos para onde iremos e o que queremos alcançar. Certamente o pessimista, ele teria um resultado negativo disso. 2. Os otimistas colocam fé para guiar a situação. Números 14:8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Nós estamos falando do mesmo texto, amado, só que com duas pessoas diferentes. Josué e Caleb, que nós falamos, né, uma série antes falando deles, e aqueles que eram pessimistas. Sabe o que aconteceu? Enquanto um olhava aquele gigante como um problema, o outro achava que aquele gigante era a solução. Primeiro, é muito óbvio. Por que na terra tinha um cacho de uva que era tão grande que 2 homens precisavam carregar? Para ter um monte de homem do meu tamanho, precisava de um cacho de uva desse tamanho. Se na terra tinha gigante, então Deus ele produzia alimentos grandes para sustentar o gigante. Sim ou não? Eu quero te dizer que talvez você olha para você e você tem um sonho muito alto. Você diz assim: olha, eu quando chegar numa certa idade, eu quero ser um grande empresário na área que eu faço, eu quero ser um grande construtor, um grande engenheiro. Mas aí o diabo te faz olhar para a sua condição atual. Diz como que você vai ser, você mal consegue pagar a faculdade, a sua família é uma família pobre de maré. Sabe, é difícil. Tem muita gente muito mais inteligente. Você veio de escola pública. Tem pessoas que estão em escolas particulares. Talvez passou na USP e tantos outros lugares. E aí começa a nos diminuir. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. A primeira coisa que a gente pergunta: eu quero ter um carro assim, quero morar em tal lugar. E aí o diabo diz: e quando vier o IPTU ou IPVA, você vai ter que vender uma das partes para poder pagar. Deixa eu te dizer uma coisa: assim é a terra de gigante. Se Deus te colocar em terra de gigante, Ele vai produzir o fruto o bastante para te sustentar onde você está. Amém? Eu não tenho vontade, mas tem gente que gostaria de ter uma Ferrari. Ainda mais no Brasil, com tanto radar, você vai fazer o que com uma Ferrari? Esses dias eu vi uma Ferrari, e aí essa Ferrari estava passando ali na Bandeirantes. Ainda mostrei para minha esposa: olha esse carro, é uma Ferrari, mas tinha que andar a 50 por hora. Eu acho que um carro como esse, em países onde tem uma rodovia livre, em que a pessoa possa, normal. Mas tem gente que tem sonho, sim ou não? Agora ele vai ficar preocupado quando vier o seguro do IPVA, o seguro obrigatório, sabe? O IPVA ou o documento. Amado, o Deus que te abençoa a ter aquilo que está no seu coração é o mesmo Deus que supre toda a sua necessidade. Então não tenho medo de pedir, sabe? Caleb, quando ele olha, ele diz assim: esta terra onde mana leite e mel, eu sei que o Senhor nos dará. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que ele tinha que lutar contra os gigantes que estavam lá. Quem eram os gigantes que estavam lá? Eram os atuais moradores. Mas o Senhor diz: essa terra é sua. Já pensou você entrar numa empresa como funcionário? Aí você está lá dentro, o Senhor diz assim: olha, em pouco tempo eu vou te dar essa empresa. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, fala: meu Deus, como? Você vai subir de cargo, você vai chegar à direção e vão te chamar para você ser sócio e depois você vai ser o dono. É bom a gente ouvir isso de Deus, não é? Mas não dá um medo? Você fica pensando: aonde eu vou começar? O que eu vou fazer? Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Se Ele disse, Ele simplesmente faz. Tem coisas que a gente fala: meu Deus, é coisa da minha cabeça. É não, amado. Amém?
Confiança neles mesmos. A confiança é um fator determinante para diferenciar o otimista e o pessimista. Primeiro que o pessimista, ele não é confiante. Amém? Agora o otimista é. Pessoas otimistas acreditam que pode superar qualquer obstáculo imposto na vida. E aí ele vai sempre seguir e vai vencer. O otimista, ele não fica pensando que tudo vai ser flores. Ele sabe que vai ser difícil, mas ele tem uma convicção: eu não vou parar enquanto eu não concluir. Enquanto isso, o pessimista, ele perde tempo sentindo-se vítima da circunstância. Ele diz: está vendo? Só acontece comigo, não tenho sorte mesmo não. Bem que minha mãe falou que eu não levava jeito para coisa. Esse é o pessimista. E aí quando a coisa não dá certo, ele fala: não falei? Eu disse que não ia dar certo. Eu falei que quando eu chegasse naquela empresa, alguém ia invocar comigo, e o primeiro que ia rodar era eu sabia disso. E é engraçado que quando acontece, há uma certa alegria, porque ele fala: ufa, poderia ser coisa pior, mas Deus me livrou. Ainda coloca o nome de Deus. Sabe, irmãos, saiba de uma coisa. Terceiro, os otimistas fazem a sua parte diante de Deus. Números 14:9 diz: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Homens de fé trabalham ao lado de Deus. Preocupação com o futuro. Para os otimistas, não há período mais promissor do que o amanhã. Amanhã vai ser melhor. Alguém vai te perguntar: e amanhã o que você vai fazer? Responda para ele: Deus proverá. E por isso todas as suas ações, amado, presentes, são voltadas para um futuro melhor. Alguém diz: nossa, você está fazendo esse curso, você entrou na faculdade para fazer isso, já tem tantos. Se você ficar pensando quantos médicos tem, quantos advogados tem, quanto engenheiro tem, você não vai fazer nada. Sim ou não? Alguém fala: ah, rapaz, a minha família tem dois lá, um é engenheiro e o outro é advogado, estudou, mas quando foi fazer a prova da OAB não conseguiu passar, está trabalhando de frentista num posto de gasolina lá perto de casa. A pessoa para e pensa, o pessimista diz assim: nossa, você é mais um, o que eu vou gastar não vai compensar. O otimista diz: ele é desse jeito porque é pessimista, mas eu tenho o meu pensamento no Senhor, e se Deus me colocou, Ele é Deus para me honrar. Sabe, irmãos, enquanto muitos choram, outros enriquecem vendendo lenço. Eu poderia ficar chorando com a maioria. Enquanto muitos estão preocupados com a chuva, com a tempestade, o outro sai lá com guarda-chuva para vender guarda-chuva, capa de chuva. Às vezes nós ficamos preocupados com o que está à nossa volta. O Senhor diz assim: eu quero abrir os teus olhos para que você veja que o amanhã é melhor, e eu vou fazer o melhor. Sabe por quê? Porque você é filho, porque você é amado, porque você é alguém que foi, sabe, colocado diante do Senhor, dizendo: tu és meu filho amado. Um futuro melhor é para aqueles que realmente querem alcançar. Agora os pessimistas, por sua vez, amado, não têm perspectiva alguma. Para eles o futuro é algo sombrio, é algo que dá medo. Isso acontece porque eles estão sempre presos ao passado. Você percebeu que o pessimista está sempre preso ao passado? Sempre aconteceu alguma coisa e possivelmente vai acontecer de novo. Aí o coitado não teve a sorte, foi assaltado, pronto, ele não passa naquela rua nunca mais. Principalmente se for naquele mesmo horário, porque ele sempre vai achar que ele vai ser assaltado. Ele está preso ao passado. Quando a gente começa a pensar muito no passado, em algumas áreas talvez você está sendo pessimista. O Senhor diz: olhe para frente, olhe para mim. Não quer dizer porque você é cristão e acredita em Deus, que você não possa ficar doente, você não possa ser assaltado, você não possa ser roubado, que não possa acontecer alguma coisa de ruim. Ué, a vida continua. Agora eu vou ficar revoltado com Deus porque o meu pai, que era crente, estava dentro daquele avião da TAM que explodiu. Falo: não, todos poderiam morrer, menos meu pai que era crente. Escuta, o dia que ele vai morrer não importa. Pastor, mas uma morte tão difícil, mais difícil do que a morte de Jesus? Às vezes nós queremos, amado, que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade, mas a Bíblia diz que tudo está segundo a vontade dele. Quarto e penúltimo, os otimistas
não são guiados pelo medo. Números 14:9 diz assim: e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Esse é uma visão de vencedor. Deixa esse texto, por favor. Eles disseram assim, Josué e Caleb: não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Imagine você pegar uma grande guerra e dizer assim: nós vamos devorá-los como se come um pão. Põe na boca, mastiga e engole, sem defesa alguma. Enquanto outros diziam: nós diante deles somos como um gafanhoto. Era a mesma terra, era o mesmo povo, mas eram dois tipos de visões. Ou você enxerga que Deus te colocou na posição da qual você está. Pastor, está difícil, é por isso mesmo. Enxergue esses gigantes da tua vida como se fosse alguém que não tivesse, sabe, força alguma, porque o Senhor da guerra está contigo. Ele nunca te disse que seria mil maravilhas, nem seria fácil. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que tudo na vida, depois que você se converte, parece um mundo encantado de Disney. Nós imaginamos, sabe, que o Espírito Santo é como uma fada, a fada do dente, que você chega dormindo com a varinha de condão, ela toca. O Espírito Santo é muito maior do que isso. Só que Ele não está aqui para prestar favor a você. Ele está dentro de você, e quando você se prestar a fazer, Ele realizará. Amém? Essa é a diferença. Visão de oportunidade. A pessoa positiva enxerga uma gama de possibilidades e se pergunta: o que será que vai vir em seguida? Porque agora eu me aqueci. Para elas, amado, problemas são partes da vida, e é mais lucrativo se ater aquilo que é para conquistar do que aquilo que é para a solução. Às vezes eu quero o problema solucionado e o Senhor quer que eu conquiste, sabe? Já o pessimista tem por hábito ter o próprio problema e não as lições que ele pode ensinar. Deus está te dizendo: não tenha medo do povo desta terra. Você não é guiado pelo medo. Nós temos mania de dizer medo. Quer ver você falar medo várias vezes? Já parou para pensar? Alguém disse assim: ah, você não foi? Você fala: não, eu tive medo, porque tem um armão temporal, eu tive medo de pegar chuva. O nome medo está sempre no meio das tuas palavras. Muda isso. Você não precisa falar medo. Eu não quis ir porque achei que ia chover. Pronto. Não usa o nome medo como parte do teu vocabulário. Porque aquilo que nós falamos, aquilo entra na nossa mente, desce ao nosso coração, e nós passamos a viver. Eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de errar, eu tenho medo. Você não tem medo. Nós somos livres, não somos mais escravos do medo. É muito natural as pessoas dizerem isso, medo. Já reparou quantas vezes você fala medo? Talvez inconscientemente. Palavras têm poder. Deus está dizendo: não tenha medo do povo desta terra. Quinto e último, os otimistas declaram total dependência e confiança em Deus. Números 14:9 diz assim: a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. É fácil olhar para um gigante e não ter medo? Não. Mas é fácil confiar em quem me enviou. Você acha que um policial, quando ele sai para trabalhar, ele não fica receoso de tomar um tiro? Mas ele tem um respaldo da companhia da qual ele trabalha, da farda da qual ele está, e ele tem um respaldo daquilo que ele é treinado para fazer. Assim também alguém do exército, da marinha, da aeronáutica. A pessoa vai para uma guerra, ela não sabe se volta, mas ela está indo para tudo ou para tudo. Não tenho nada, é para tudo ou tudo. Porque ela vai lutar pela sua própria vida e pela vida de outros. Existem situações na nossa vida, amado, que nós temos que nos armar de quem? Do Senhor. Enquanto você der um passo, e você pode dar esse passo, Deus não se mete. Eu vou dar outro passo. Você pode? Deus não se mete. Eu tenho um terceiro passo. Está vendo que eu não tenho aonde me apoiar? Aí Deus entra em ação. Eu quero te dizer que quando Pedro olhou para Jesus andando sobre as águas e disse: ordene
que eu vá até o Senhor e eu irei, porque ele não era besta. Ele sabia que uma palavra de Jesus, uma ordem de Jesus, até o mar iria se tornar algo sólido para poder passar. E Jesus falou, então vem. Ele sai do barco, pisa na água, sente que era algo sólido e ele começa, só que ele estava olhando para Jesus. O próprio Jesus permitiu que viesse um momento de vento, as águas chacoalharam, continuaram firmes, mas chacoalharam. Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, e quando ele começou a afundar, talvez fosse um pessimista, começava a rir, ai otário, kkkk, quem mandou? Não é assim? Deus nunca vai rir de você, mesmo na tua fraqueza. Ele foi até ele, puxou pelo braço, colocou de pé de volta e disse, não tenha medo. O nosso problema, amado, é que a gente acha que tudo vai ser como flores. Nós vivemos num mundo que jaz o maligno. Nós temos lutas constantes. Nós somos tentados a pecar todos os dias. Por muitas vezes você não quer pecar e você acaba pecando ainda em pensamento, mas peca. E aí o diabo pega isso, sabe? Com uma justiça própria e diz assim, tá vendo? Quem é você? Você erra, você peca. Como é que você vai mandar o diabo embora? Como é que você vai expulsar uma enfermidade se você é de qualquer jeito, se é meia boca? Realmente nós somos isso que ele fala? Não. Mas muitas vezes nós nos comportamos como se fosse. Mas você nunca deixou de ser filho. E ele sempre vai estar contigo. Olhe para ele sabendo que ele está contigo, sabe? Que Deus faça cair sobre a sua vida a mesma unção que ele deu sobre Josué e Caleb. Josué e Caleb eram pessimistas. Não, eles eram otimistas. Eles podiam ser pessimistas como os primeiros? Podia. Eles podiam enxergar o gigante e ter medo? Podia. Mas eles enxergaram Deus, porque eles sabiam de onde eles tinham saído e para onde eles estavam indo. Sabe? Uma unção graciosa de fé, de coragem, de ousadia. Sabe, irmãos? Você precisará dessa unção para viver nesse mundo cheio de gigante. A unção de otimista, de ousadia. Gigante esse que querem matar, roubar aquilo que Deus tem de melhor para você. Sua família, sua igreja, sua célula. Sempre vai ter um gigante para tentar te desanimar. Para falar assim para você, olha, é melhor desistir, é melhor deixar para lá. Sempre vai ter. Mas quando você falar dos desafios que existem em sua vida, não fale com medo. Fale com fé, com determinação, com confiança, com ousadia. Fale pensando no tamanho do teu Deus, não no tamanho do teu inimigo, não no tamanho do teu gigante. Antes de dar um relatório negativo, pessimista, sabe, desacreditado, pense em Deus. Porque a fé sempre dará lugar a uma palavra otimista, uma palavra de vitória. E a vitória que vem de Deus, amado, ela vem através daqueles que acreditam nele, que o amanhã será melhor. O melhor ainda está por vir, nesta vida ou na vindoura, sabe? E você? Depois dessa palavra você entendeu que você é o quê? Pessimista ou otimista? Mas se há algum momento que você se viu como pessimista, é tempo de mudança. Amém? Eu quero orar por você. Feche os teus olhos.